Boa tarde, pessoal. Nós vamos começar agora o nosso webinar voltado para o módulo de tarefas, onde a gente vai apresentar aqui as configurações iniciais do eCart, quais são os primeiros ajustes que precisam ser feitos dentro da ferramenta, e também como que funciona o módulo de tarefas, como que a gente cria uma tarefa, né? E como que a gente faz todo o processo de aprovação, publicação e criação de formulário aqui dentro do eCart. Vale informar que esse webinar está sendo gravado e em seguida a gente vai enviar essa gravação para vocês, né? E vocês vão poder ter acesso a essa gravação também. Como que vai funcionar o processo? A gente vai demonstrar aqui como que funciona a ferramenta, como que a gente faz essas configurações, e qualquer dúvida que vocês tiverem durante o processo, vocês podem enviar para a gente aqui no chat, que a nossa equipe vai estar aqui analisando, e ao final do webinar, nós vamos estar tirando essas dúvidas de vocês, que vocês enviaram aqui no chat, né? E explicando essas questões que vocês ficaram com dúvidas. Então vamos lá, eu vou começar com as configurações iniciais que a gente precisa fazer dentro da plataforma. A primeira delas é o quê? Quando eu entrar no eCart, a gente precisa clicar aqui em cima, nesse ícone de engrenagem aqui, que a gente vai para configurações. Aqui na tela de configurações, o primeiro tópico que a gente vai fazer é o cadastro de usuários. Vale lembrar que essas configurações iniciais, que eu vou mostrar aqui para vocês, não é uma configuração que todo usuário tem que fazer na plataforma, mas sim aquele usuário responsável da equipe, da empresa ou da agência que vai fazer as configurações iniciais, né, que está ali como administrador e vai fazer essas configurações iniciais para então a gente começar a utilizar a ferramenta, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, assim que a gente criou a conta, é o cadastro de usuários. Então eu clico aqui em configurações, venho em usuários, clico em convidar usuário. Aqui eu vou inserir os e-mails dos usuários da minha equipe ou da minha agência, né? As pessoas que eu quero que tenham acesso ao eCart. E aí eu vou selecionar entre esses três perfis. O que são esses perfis aqui dentro, né? O perfil administrador é aquele usuário que pode fazer qualquer configuração dentro da ferramenta. Pode adicionar usuário, remover usuário, adicionar workspace, remover workspace, né? Fazer qualquer tipo de configuração é o usuário administrador. O usuário editor é o usuário do membro da equipe, a pessoa que vai trabalhar utilizando o eCart no dia a dia, né? O redator, designer, a pessoa membro da minha equipe que vai trabalhar utilizando a ferramenta, né? E a gente tem também aqui o usuário convidado. O usuário convidado, ele não conta como usuário pagante. O que é o usuário convidado? É o usuário feito para você cadastrar, por exemplo, para você cadastrar aqui no usuário convidado o cliente da sua empresa, aquela pessoa que vai fazer solicitações para vocês, ou que vocês pretendem enviar alguma mensagem, enviar algum vídeo, enviar alguma imagem, né? Você pode convidar aqui como usuário convidado. Mas claro, não precisa cadastrar aqui já nesse momento inicial, né? Todos os clientes, porque quando você for enviar uma mensagem para o cliente, for fazer uma solicitação para ele, aí nesse momento você pode fazer esse convite, né? Mas aqui é mais para explicar para vocês onde que vocês fazem esse convite. Então basicamente é o quê? Inserir aqui o e-mail dos membros da equipe, selecionar o perfil deles, clicar em convidar, que todos os membros da equipe vão receber um e-mail na caixa de entrada deles, com um link para eles criar a senha. Então eles clicando lá, eles vão poder criar a senha, e a partir desse momento que eles criaram a senha, eles vão ter acesso à conta do eCart de vocês. Feito isso, a gente vai fazer a configuração dos workspaces. O que são os workspaces? Os workspaces aqui no eCart é a forma que a gente utiliza para poder separar, no caso de agência, a gente utiliza os workspaces para separar os clientes. Então eu vou criar um workspace para cada cliente. Então, por exemplo, olha, aqui a gente tem 5 clientes, então eu vou botar 5 workspaces, um para cada um. Para que isso? Para eu poder separar quais tarefas são de cada cliente, quais canais são de cada cliente, quais relatórios são de cada cliente. Então todas as informações vão estar separadas por cliente, né? E claro, eu consigo também ver tudo agrupado, sem problema nenhum, mas é uma forma de fazer essa separação, né? A gente recomenda fazer para cada, no caso de agência, né? Fazer um workspace para cada cliente. No caso de empresa, a gente vê muitas vezes a empresa utilizando o workspace para fazer a separação de qual área que fez solicitação. Por exemplo, olha, aqui na minha empresa a gente vende 3 produtos. A gente trabalha aqui com 3 produtos diferentes. Cada produto tem a sua área. Então eu vou criar um workspace por produto. Então assim eu vou conseguir saber qual produto que tem mais solicitação, qual produto que tem mais atividades demandadas por marketing, né? Ou eu posso usar também para separar por área do marketing também. A gente vê bastante empresas usando também, por exemplo, um workspace para o marketing digital, um workspace para vagas e RH, divulgação de vaga, né?
um workspace para fazer o marketing interno, para fazer o marketing offline. Então a gente vê muito nesse sentido também, né? Também como, sei lá, o meu workspace institucional, hoje eu vou fazer as publicações referentes ao institucional da empresa, né? Então a gente vê muita gente utilizando esse formato também para a empresa. Mas como que eu cadastro o workspace? Eu venho aqui no Workspaces, né? Clico no mais para adicionar um novo workspace. Insiro o nome desse meu cliente. A gente recomenda aqui colocar a foto também. Então eu vou botar aqui, deixa eu pensar aqui. Cliente, empresa, teste. Vou ter aqui de exemplo, né? O nome do meu cliente é o cliente empresa teste. A gente recomenda colocar logo do cliente aqui, porque isso vai ajudar vocês quando forem mandar alguma mensagem para ele já vai trazer a logo certinho, né? E se eu for, no caso de agência, a gente recomenda, coloca o nome do cliente, a logo, pode já avançar que está tudo certo. No caso de empresa, a gente recomenda clicar aqui no avançado e ativar essa questão aqui de personas e públicos e canais de marketing. Por quê? Por padrão, ele vem desativado, essas funções de compartilhar com outras workspaces, personas e públicos e canais de marketing, porque normalmente em agências, olha, se eu tenho o Facebook de um cliente, eu só quero que as tarefas desse cliente possam publicar nesse Facebook. Se eu publicar a tarefa de um cliente no Facebook do outro cliente, pode dar problema. No caso de empresas, vocês podem compartilhar, porque daí todas aquelas workspaces que eu tenho, todas as áreas, vão publicar nos mesmos canais. Vai ser o mesmo perfil da empresa, o mesmo Facebook da empresa, mesmo LinkedIn da empresa, mesmo Instagram da empresa, né? Então, no caso de empresas que utilizam o e-kite, não agências, a gente recomenda ativar aqui essa função. Feito isso, inserir o nome da empresa, inserir a logo, cliquei aqui em avançar, o meu workspace já vai estar criado. Então eu já criei o workspace, aqui ele vai trazer a parte de canais, não precisa fazer nesse momento, que eu vou mostrar na outra tela onde a gente faz. Criei já meu workspace. Então para cada cliente ou cada área da empresa, a gente recomenda que você crie um workspace separado, né? Porque daí assim você, quando for criar uma tarefa, fazer alguma configuração, ele já vai trazer a informação certinha desse cliente. Cadastrei os workspaces, o que eu faço agora? Volto aqui em configurações. Venho aqui em canais de integração. E aqui eu vou fazer a conexão de canais. Quais canais que eu quero conectado em cada cliente, ou em cada workspace no caso, né? Então eu venho aqui em workspace e filtro pelo workspace que eu desejo. No caso aqui eu quero minha agência. Aqui ele já vai trazer vários canais. E os canais que têm integração com o e-kite, eles vão estar aqui embaixo escrito conectar. Tem canais que não estão inscritos, esses no momento eles não têm integração. Então os que têm integração, tem o botão aqui de conectar. Aí legal, quero conectar o Google Analytics, o que eu faço? Posso clicar aqui em conectar, o e-kite já vai abrir aqui o processo de conexão do Google Analytics, né? Quero conectar o Facebook, mesma coisa. Então dependendo do canal, ele vai ter um processo diferente. Esses, Facebook, Google Analytics, Search Console, o Google Ads, esses outros são mais fáceis, é só eu fazer login ali. Mas tem canais, como por exemplo o RD Station, que eu tenho que colocar um código dentro do RD. Então, dependendo do canal, ele vai ter um processo diferente de conexão de acordo com o que o canal exige mesmo, né? Então, o RD ele exige que a gente coloque um código lá dentro do RD. Então, como que eu faço isso? Como que eu faço esse processo? Se eu for aqui, vir para conectar, o e-kite aqui ele já vai trazer aqui explicando como que faz esse processo, né? Ou se, poxa, eu li ali e não entendi ainda, o que eu faço? Posso clicar aqui em cima, nessa interrogação aqui em cima. O e-kite vai abrir aqui uma outra aba para vocês, da nossa página aqui da rotina de canais de marketing, que aqui a gente tem o passo a passo de como conectar cada um dos canais. Então como que eu conecto o RD? Posso clicar aqui, que aqui a gente vai ter o link, né, que mostra aqui como integrar. Aí ele vai levar aqui para uma página específica, onde tem o passo a passo de como integrar. A gente vai ter o link, né, que mostra aqui como integrar. Aí ele vai levar aqui para uma página específica, onde tem o passo a passo de como integrar esse canal específico, né? Então, se eu estou com dúvida ou com problema para integrar algum canal, aqui a gente vai ter o passo a passo para integrar cada um deles, né? Com prints e tudo mais, demonstrando certinho o processo de integração e vocês conseguem fazer por aqui também. Aí uma outra dúvida bastante comum. Olha, legal, nesse cliente aqui em específico, eu tenho uma página no Facebook, mas eu tenho duas. Esse cliente ele tem dois Facebook, tem duas páginas no Facebook. O que eu faço? Só está aparecendo uma. Sem problema, eu posso clicar aqui no mais para adicionar um novo canal aqui dentro, né? Seleciono qual que é o tipo dele, no caso aqui é a rede social. Posso selecionar aqui o Facebook, né? Boto aqui criar e conectar, que ele já vai abrir o processo de conexão. E aí eu vou estar com dois Facebooks, que nem aqui eu tenho dois Analytics. Então consigo inserir mais de um canal igual, né? Dentro do mesmo workspace, caso eu tenha duas páginas do Facebook, dois Analytics, dois Google Ads e assim por diante, né? Então eu posso fazer isso aqui. Então a gente recomenda, vale lembrar aqui, o processo de integração aqui da e-kite,
ele é disponível apenas no plano Performance. No plano Performance do eKite, que tem esse processo de integração, né? Então a gente recomenda que seja feita essas integrações. Fiz as integrações desse workspace, posso ir para o próximo e fazer assim por diante, né? Então integrar os canais de todos os workspaces para a gente poder ter essas informações para gerar os relatórios, gerar as informações do Data Driven e permitir a publicação orgânica no Facebook, no LinkedIn e no Instagram também. Então vamos lá. Lembrando, qualquer dúvida durante o processo, só enviar aí no chat que a gente vai estar analisando e a gente vai responder no final. Então vamos lá, feito isso, o que a gente fez? Cadastrou os usuários, os workspaces, canais de integração, e agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o ajuste do equipes e profissionais. O que é o equipes e profissionais aqui dentro do eKite? Dependendo da tarefa que eu for fazer, ela vai passar por alguns processos. Então, para cada processo, eu tenho que definir quem é a pessoa responsável por esse processo. E é aqui dentro que a gente faz. Se vocês entrarem aqui no equipes profissionais, ele vai aparecer aqui para vocês, em primeiro lugar, um ícone aqui de casinha. Então vai estar o nome do workspace padrão de vocês, né, e a casinha. Então nessa primeira linha, que é o padrão, eu vou definir quem é o responsável por cada etapa do padrão da minha empresa. Então aqui eu vou definir, por exemplo, olha, quem faz o atendimento na minha empresa ou na minha agência é o Bruno, quem recebe as solicitações de atendimento. Quem faz análise é o Carlos, quem faz planejamento é a Daniele, e assim por diante. Aí vem outra dúvida também bastante comum. Olha, na minha empresa a gente tem 3 designers. A gente tem o chefe de design e os outros 2. Mas, poxa, aqui eu só defino um. Como que eu faço para definir os outros? Nesse caso, você pode separar por cliente, né? Que eu vou mostrar agora em seguida. Ou se, por exemplo, poxa, legal, só na hora que a gente vai criar a tarefa a gente decide. Então eu posso colocar o design aqui sempre como líder de design. E quando eu for criar a tarefa, ou chegar para o líder de design, né? Ele consegue realocar para quem é a pessoa correta para executar. Isso eu vou mostrar também um pouco mais para frente para vocês. Então aqui eu defini o padrão da minha empresa. Quem é o responsável por cada etapa do fluxo da minha empresa, né? Aí aqui embaixo eu vou ter os workspaces, que são os clientes. Então nos clientes, nos workspaces, eu vou definir quem não está, quem é diferente do meu fluxo padrão, né? Então aqui eu defino só quem é diferente do fluxo padrão. Então eu não preciso cadastrar para todos aqui dentro do meu workspace. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, esse cliente ar-condicionado, quem faz o atendimento é o Bruno, então não preciso colocar ninguém. Quem faz a redação é a Ana, não preciso colocar ninguém. Quem faz a aprovação quem faz a revisão é o Alan, não preciso colocar ninguém. Quem faz a edição não é o Alan, é o Bruno. Então eu vou botar o Bruno aqui. Então para os workspaces eu vou colocar só o que for diferente do padrão. Porque daí se eu abrir uma tarefa num workspace aqui que esteja diferente, o eKite vai olhar o quê? Olha, a tarefa tem etapa de planejamento, não tem ninguém? Vou pegar o padrão. Etapa de design, não tem ninguém? Vou pegar o padrão. Etapa de aprovação, tem alguém? Vou pegar esse aqui. Vou pegar quem está nessa etapa. Então o eKite vai utilizar como base, né, a pessoa que está como responsável aqui dentro do workspace. E se não tiver, ele puxa o padrão da minha empresa aqui dentro, né, para quando eu criar uma tarefa, ele seguir por essas pessoas que vão executar. Como funciona a tarefa, como que faz essa configuração dentro da tarefa, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Feito isso, a gente tem os usuários cadastrados, os workspaces cadastrados, os canais conectados, a equipes e profissionais definidas, e agora a gente vai definir quais são as notificações do usuário. Então, agora, essa é uma configuração que todo usuário da equipe pode fazer, que é o quê? Eu clico aqui na foto do meu usuário, né? Venho aqui em meu perfil. Aqui dentro eu vou fazer algumas configurações que são o quê? A gente recomenda inserir uma foto ou um avatar, porque isso vai ajudar quando a gente for passar a tarefa de um para outro, né? Vai ficar visualmente melhor para passar, ficar até mais fácil para vocês trabalharem junto com a ferramenta. Aqui pode definir uma assinatura de texto padrão, para quando for enviar alguma mensagem por dentro do eKite para algum cliente, ele já puxar essa assinatura, né? E esse aqui é o principal, que é o quê? Definir quais notificações que eu quero. Por padrão, o eKite vem com todas as notificações ativadas. Então ele vem com a notificação tanto de alertas no eKite, que aparece aqui no sininho, quanto as notificações por e-mail, que ele vai trazer por padrão, né? Se eu quiser desativar alguma, posso desativar e deixar só do eKite, por exemplo. Então cada usuário consegue definir aqui as notificações que deseja, né? Feito isso, eu tenho uma outra configuração que deve ser feita pelo usuário administrador, aquele responsável por fazer essas configurações iniciais, né? Que é o quê? Clicar aqui na foto, vir em minha empresa. E aqui no minha empresa a gente recomenda inserir a logo da empresa aqui dentro. Logo da empresa, da agência, do local de trabalho de vocês, né? Inserir aqui qual que é a carga horária, quantas horas que a equipe trabalha por dia. Então, olha, a nossa carga horária é 8 horas por dia e o nosso horário de início é 8h30. Isso serve para quê? Para ajudar vocês na hora de apontamento de horas. Isso não vai impedir
que a equipe trabalhe e use a ferramenta fora do horário estipulado aqui, né? Sem problema nenhum. Eu posso trabalhar antes, depois do horário, sem problema nenhum. É só uma forma de ajudar na hora do apontamento que eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente para vocês também. Definido isso, pode clicar aqui em atualizar, que aqui a gente vai ter salvo o meu perfil, a minha empresa, as configurações aqui de usuários, workspaces, canais de integração e equipes e profissionais. Agora eu vou mostrar para vocês como funciona o módulo de tarefas. Vamos lá. Eu entrei aqui em tarefas, aqui como eu estou usando uma base de teste, né, a gente já tem aqui algumas tarefas cadastradas, justamente para demonstrar aqui como funciona. Então eu entrei aqui no módulo tarefas, estou aqui com o meu usuário, eu vou colocar aqui até para ver todas as minhas tarefas, consigo alterar aqui posso ver as tarefas por data, né, filtrar aqui por data se eu quiser, no caso que eu vou botar todas as tarefas que eu tenho ativa para a gente ver. E aí o eKite vai trazer para mim a lista de tarefas de acordo com as datas que eu tenho para executar. Então, se eu tenho uma tarefa atrasada, ela sempre vai aparecer antes na lista. Ela aqui está atrasada, né? Está aqui como atrasada, era para eu ter executado ontem, e ela está aqui para hoje para executar, então ela sempre vai aparecer antes na lista. Depois vem a que eu tenho para hoje, para amanhã e assim por diante. A ideia aqui do módulo de tarefas do eKite é facilitar para a gente, facilitar para quem for utilizar a ferramenta, aquele processo inicial do dia, tipo, poxa, eu vou começar a trabalhar hoje de manhã, estou com 15 tarefas, por onde começo? Vou ter que ler uma por uma. Não precisa. A ideia aqui é ele trazer para você já num formato de lista, para você saber que a primeira tarefa que você tem que pegar hoje é a primeira da lista. Então, olha, eu vou ter que começar por essa aqui, vou pegar ela, sair executando, depois vou abrir essa e assim por diante. Como que o eKite elenca essas tarefas, né? Como que ele faz esse processo? A gente utiliza aqui 3 campos para elencar a ordem das tarefas. A data de execução, a data de entrega e prioridade. Mas como assim data de execução e entrega? Vou pegar um exemplo, uma publicação de Natal, um post para fazer no dia 25 de dezembro. A data de entrega é 25 de dezembro, que é quando o cliente pediu para entregar. O cliente pediu para entregar dia 25 de dezembro. Então, para entregar dia 25 de dezembro, minha equipe vai ter que começar a trabalhar nessa tarefa dia 15, por exemplo, que vai ser a data de execução, que é a data de início de execução, né? Então, ele vai usar, com base nisso, quando eu devo começar a pegar, para eu conseguir entregar naquela data que foi acordado. Então, a primeira coisa que o eKite usa aqui para elencar as tarefas, ele vai olhar sempre a primeira data de execução. Qual tarefa que eu tenho que começar a executar antes? Aí ele vai olhar aqui para mim, olha, essa aqui eu tinha que executar ontem, já estou atrasado. Como está atrasado, ela vai aparecer em primeiro lugar na lista. Então a ideia aqui é, quanto mais atrasado, mais antes ela aparece para mim. Mas por que isso? Vou pegar um exemplo até dessa tarefa aqui. Eu sou o redator da tarefa, eu tinha que fazer ela, até ontem ali estava comigo para eu fazer ontem. Olha, não fiz, atrasei. Atrasando, eu não estou atrasando só meu trabalho, estou atrasando o trabalho de toda a minha equipe. Então o designer, se tinha 3 dias para fazer, agora ele tem 2, porque eu consumi um dia dele. Eu atrasei um dia meu, né, e consumi um dia dele. A data de entrega vai continuar a mesma. Então, quanto mais atrasada, mais antes ela aparece na lista. Aparece na lista antes dela, das outras, né, porque eu tenho que dar uma prioridade dela, porque eu estou atrasando o trabalho de toda a minha equipe, né. Então, em seguida, ele vai pegar as que eu tenho para hoje. Nesse caso, como que o eKite vai elencar aqui? Ele vai olhar primeiro a tarefa que tem maior prioridade. Então ele vai olhar, olha, todas essas são para hoje, qual que tem a prioridade maior? Essa aqui é a prioridade 50, então ela vai aparecer antes. Se eu tivesse uma prioridade 100, eu vou até alterar aqui uma para a gente ver. Vou botar aqui uma prioridade 100% só para a gente ver. Vou ajustar aqui para executar para hoje, para a gente ver. E eu vou atualizar aqui, que ela já vai aparecer ali antes da lista também. Ó, ela já atualizou aqui, ó, apareceu aqui em cima. Então, olha, eu tenho que executar hoje, mas a prioridade dessa é 100%, então essa vai aparecer antes. Em seguida ele vai olhar, legal, essas aqui também são para hoje, e a prioridade é igual. O que eu faço? O eKite olha, qual que eu tenho que entregar antes? Essa eu tenho que entregar dia 5, essa eu tenho que entregar dia 6, então essa vai aparecer antes. Então, com base nesses 3 campos, né, o eKite vai elencar as tarefas e trazer aqui na ordem de prioridade qual que eu devo pegar antes, qual que eu devo começar a executar, para conseguir entregar na data que foi acordado com o cliente, né? Então eu consigo fazer, ele já traz aqui nessa ordem para eu saber que a primeira que eu tenho que pegar é essa aqui, terminando essa já vou para a próxima e assim por diante. Aqui eu estou vendo as tarefas do meu usuário, mas eu consigo fazer outras visualizações aqui também. Por exemplo, olha, eu sou o gestor da equipe e eu quero ver as tarefas de toda a minha equipe, como que elas estão. O que eu faço? Posso clicar aqui na foto do meu usuário, clicar em todos os executores, aplicar o filtro. O eKite vai trazer agora para mim todas as tarefas que tem ativa, independente com quem ela esteja. Não só com o meu usuário, vai com qualquer pessoa, né? Então ele vai trazer aqui para mim. Só um instantinho. Perfeito. Ele já trouxe aqui para mim, olha. Atrasado a gente tem 3. Uma tá com esse Bruno, a outra tá com a Ana, a outra tá com outro Bruno. Para amanhã a gente tem 5 tarefas. 4 estão com o Bruno, uma tá com o Alan.
Para hoje, né, no caso. Para amanhã, a gente tem 5. Uma com o Carlos, uma com a Ana, uma com a Daniela e 2 com o Bruno. Então ele já traz aqui para o usuário como que está cada uma das tarefas. Então a equipe consegue, o gestor consegue analisar e ter essa visão também, né? E eu consigo também, por exemplo, poxa, legal, tá aparecendo de todos os clientes. Mas eu queria ver as tarefas só do cliente e-commerce. Como que estão as tarefas só dele. Posso vir aqui em todos os workspaces e filtrar pelo cliente que eu desejo. Então vou filtrar aqui pelo cliente e-commerce para a gente ver. Perfeito, filtrei aqui pelo cliente e-commerce, aí o eKite vai trazer aqui todas as tarefas que tem ativas desse cliente. E eu consigo ter essa visão também, né? Claro, se eu quiser ver de outra forma também, deixa eu voltar aqui para todos os workspaces. Eu consigo usar os agrupamentos aqui dentro do eKite também. Como que ele funciona? Só um minutinho. Aqui, ó. Eu consigo clicar aqui em agrupar e agrupar por workspace. Então aqui ele está agrupado pela data, mas eu quero agrupar por cliente. Então eu quero ver qual a tarefa de cada cliente, ou de qual área da minha empresa, né, no caso de empresas. Então eu agrupei aqui por workspace, ele vai trazer, ó, a minha agência tem 6 tarefas. Cliente e-commerce tem 9 tarefas. Cliente serviços tem 11 tarefas. Posso agrupar também por membro da minha equipe. Quero ver separado por cada usuário, como que está a base de cada um deles, né? Posso atribuir aqui por executor. O Alan Keaton tem 2, Ana Stone tem 5. O Bruno eKite tem 2 e assim por diante. Aí eu consigo ver as tarefas de toda a minha equipe, né? Como que está cada um, o que cada um tem para executar, né? Então eu consigo usar esses agrupamentos também. Nesse caso aqui eu vou voltar para o meu agrupamento padrão. Legal, voltei aqui para o meu agrupamento padrão. E a gente tem outras formas de visualizar aqui dentro. Por exemplo, uma delas é a visão de Kanban. Para que serve a visão de Kanban do eKite? Vale lembrar que a ideia da visão de Kanban aqui do eKite é mais voltada para o gestor da equipe. Não é uma visão voltada para eu usar no dia a dia. Poxa, eu quero terminar essa tarefa e vou passar para o próximo. Por quê? Nem toda tarefa tem todas as etapas. Deixa eu até pegar um exemplo aqui, ó. Essa aqui, essa tarefa aqui de planejamento, ela não tem uma etapa de geração. Então, se eu passar para cá, ela não vai aceitar. Então, nem toda tarefa tem todas as etapas. Então, a ideia aqui da visão do Kanban é justamente eu entender se a minha equipe está sobrecarregada. Se tem alguma etapa que está tendo mais atividade que as outras, se as tarefas estão parando em alguma etapa, né? Por exemplo, se eu olhasse aqui minha base, olha, vamos fingir que aqui eu estou com um dobro de tarefas aqui na etapa de design. Olha, eu estou com um monte de tarefa parada aqui. Então, consequentemente, os meus designers não estão dando conta de executar as tarefas. As tarefas estão chegando nele e eles não estão conseguindo avançar. Consequentemente, se as tarefas estão chegando aqui e parando, a revisão não está recebendo tarefa, a aprovação não está recebendo tarefa e as outras pessoas não estão recebendo. Então, pode ser que 2 pessoas da minha equipe, são os designers, estão com 20 tarefas para executar e as pessoas que vinham depois do fluxo estão sem nenhuma, porque as tarefas não estão chegando nele, porque eles não estão dando conta. Então a ideia aqui do Kanban é entender se está tendo alguma sobrecarga, alguma etapa e poder tomar uma decisão frente a isso. Olha, o pessoal não está dando conta, então eu vou pedir para outra pessoa aqui da minha equipe que entende um pouco de design, ajudar eles pegando essas tarefas mais simples para o fluxo fluir, para a gente conseguir avançar e entregar as tarefas em dia, né? Ou, por exemplo, poxa, não estão dando conta, vou ter que contratar um designer para ajudar, para a gente conseguir dar conta porque está vindo muita atividade, né? Então eu consigo ter essa visão aqui, né, para eu poder analisar e puxar essas informações também. Eu consigo vir aqui também, eu tenho uma visão de calendário aqui dentro do eKite. Para que serve a visão de calendário? Ele vai trazer todas as tarefas também para mim, né, no formato de calendário. Aqui eu estou vendo pela data de execução, então ele vai botar, olha, que dia que eu tenho que executar cada tarefa, quantas tarefas eu tenho para executar por dia, minha equipe tem, né? Se eu quiser ver por data de entrega, de veiculação, a data que eu coloquei que eu quero que seja publicado, ele vai trazer também, olha, vamos ver pela data de veiculação, dia 26 tem uma para ser publicada, dia 27 tem uma para ser publicada. Então eu consigo ter toda essa visão aqui também num formato de calendário, né? Aqui ele trouxe aqui para mim. E eu consigo também ter uma visão aqui de Gantt, aqui dentro do eKite. O que é essa visão de Gantt? Ele vai trazer todas as tarefas para mim, só que num formato de gráfico de Gantt. Então ele trazendo aqui as tarefas que eu tenho para executar, né, nesse formato, e ele vai mostrar aqui para mim. Se eu quiser filtrar por cliente, eu também consigo filtrar sem problema nenhum. Ele vai trazer, olha, eu tenho essa tarefa aqui, de anúncio pesquisa, a minha equipe vai começar a trabalhar dia 27 e vai entregar dia 29. Só um instantinho. A minha equipe vai começar a trabalhar dia 27 e entregar dia 30, que aqui é a data de entrega, né? Essa segunda vai começar dia 30 e entregar dia 9. Então eu consigo ter essa visão aqui no formato de gráfico gigante, né? De todas as tarefas que eu tenho ativas. Se eu quiser filtrar por cliente, eu consigo filtrar também, sem problema nenhum. São formas diferentes que a gente tem aqui de visão, né? Claro, sempre voltada para o gestor da equipe ter formatos diferentes que ele pode analisar, né? E selecionar qual que é o formato que mais se adequa ao seu
modo de trabalhar aqui dentro da ferramenta. Então eu vou voltar aqui para o nosso módulo de lista. Então legal. Essas são as formas que a gente consegue aqui filtrar. Claro, a gente tem outros filtros, outros agrupamentos que vocês conseguem trabalhar aqui dentro, né? E agora eu vou mostrar para vocês como que a gente cria uma tarefa. Qual que é o processo de criação de uma tarefa. Eu mostrei aqui como que funciona o filtro, né? Assim que criar eu vou mostrar como que a gente trabalha dentro de uma tarefa. Mas agora eu vou mostrar como que a gente cria. Primeiro a gente entra aqui no módulo de tarefas, clica no mais, né? E aqui ele vai trazer uma tela para mim de tipo de tarefa. O que que é o tipo de tarefa? O tipo de tarefa é o fluxo que eu vou trabalhar. Por exemplo, olha, se eu for fazer um post em rede social, vai passar para um designer, para um redator, aprovação e publicação, por exemplo. Já um ajuste no site não vai passar para um designer nem para um redator, vai passar para um programador. Então, dependendo do tipo de tarefa, do tipo de execução que eu vou fazer, eu vou ter processos diferentes que vão passar por pessoas diferentes, né? Então, para facilitar essa parte inicial, o eKite já traz uma lista com vários tipos de tarefas padronizados aqui dentro do eKite, que a gente já trouxe aqui dentro, né? Que facilita para vocês começar a utilização da ferramenta. E claro, poxa, não estou me adequando com os tipos de tarefas do eKite, eu quero criar os próprios. Vocês também conseguem criar sem problema nenhum, né? Então, mas para exemplificar, eu vou utilizar aqui um tipo de tarefa nosso, que é um post orgânico. Então a gente vai criar um post orgânico. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Se eu vim aqui, ó, no tipo de tarefa, olha, eu quero fazer uma publicação de campanha. Por quem que ela passa? Se eu clico aqui no mais, ele já mostra. Essa tarefa passa pela etapa de conceito, redação, design, revisão, aprovação, pré-publicação e assim por diante. Legal, mas eu quero ver como que passa um post orgânico. Quero ver por quem que passa. Se eu vim aqui no post orgânico, posso clicar no mais, que ele já vai ter um fluxo diferente. Então ele vai passar por pessoas e por etapas diferentes, né? Então eu posso selecionar aqui o tipo de tarefa que eu desejo. No caso eu quero utilizar essa. Posso só clicar nela ou clicar aqui, né? Vou clicar aqui pra gente ver. Que aí ele já vai trazer algumas informações aqui dentro pra mim. Que são o quê? Primeiro ele puxa um título padrão, né? Eu posso alterar. A gente vai fazer um post de conteúdo do blog. Então vou botar aqui, ó, post de conteúdo do blog. Que a gente tem lá um conteúdo do blog que a gente vai fazer um post no Facebook, né? Então eu boto aqui o título da tarefa, o que vai ser feito, seleciono para qual cliente vai ser feita essa tarefa. Então, olha, não vai ser para o cliente e-commerce, vai ser para a minha agência. Então eu seleciono aqui o workspace, né? Para onde que vai. Aí aqui o eKite já vai trazer algumas informações para vocês, que são o quê? Primeiro é o esforço. Então nesse tipo de tarefa está definido, olha, um post orgânico, em média de mercado, leva-se 3 horas para ser executado. Então o eKite já traz aqui uma sugestão. Olha, a nossa equipe leva 2 horas de trabalho. Esses 2 horas, no caso, é o tempo total trabalhando na tarefa, né? Então, olha, o redator levou 30 minutos, o designer 1 hora, a aprovação meia hora. Então, todo o tempo somado da equipe, né? Ele conta aqui como esforço. Olha, a nossa equipe leva 2 horas. Posso botar aqui sem problema nenhum. E outra coisa que o eKite faz, ele olha, ó, hoje é dia 31. Aqui, ó, hoje é dia 31. Então, se eu começar hoje, eu consigo entregar dia 7. Por quê? Nesse tipo de tarefa, que é a criação de publicação orgânica, está definido que um post orgânico leva 7 dias para ser feito, porque é uma média de mercado, né? Mas olha, beleza, a gente vai fazer isso, mas a entrega que eu combinei com o cliente é para ser dia 20. Então se eu botar dia 20, ele vai falar, olha, não precisa começar hoje, pode começar dia 13. Ele já dá uma sugestão de outro dia para começar. Se eu quiser começar hoje, posso mudar sem problema nenhum, que ele vai manter o que eu defini, tanto de início quanto de entrega, né? Aí aqui a gente tem uma outra opção também que é o repetir. Para que serve isso? Vou pegar um exemplo. Olha, aqui na empresa ou aqui na agência, a gente trabalha com mídia paga. A gente trabalha com Google Ads e Facebook Ads. E toda segunda-feira a gente faz uma revisão, que a gente quer ver como que está a campanha, essa campanha, um monitoramento, né? A gente faz um monitoramento que a gente quer ver se a campanha está tudo certo. Então eu posso colocar a tarefa para começar nessa segunda-feira e eu boto ela para ser semanal. Feito isso, quando eu criar a tarefa, vai ser criada a tarefa dessa segunda-feira. Quando eu fechar ela, vai ser criada a tarefa para a próxima segunda-feira. Quando eu fechar da próxima, vai ser criada para a próxima. E assim por diante. Então eu consigo fazer tarefas recorrentes aqui dentro, né? Para eu não precisar toda semana ter lá criando manualmente uma por uma, né? Ele já copia ela e já cria uma nova tarefa para você. Vale informar também que, poxa, legal, eu criei ela para segunda-feira, mas eu só terminei ela quarta. Ela vai fechar e vai abrir para a próxima quarta-feira? Não. Vai vir para a próxima segunda-feira, que é o que você definiu aqui no começo, né? Aí legal, definir aqui a recorrência, posso definir a prioridade da tarefa, botar aqui uma tarefa urgente, só para aparecer antes pra gente, né? Aqui eu defino qual que é o canal que a gente vai fazer essa publicação. Então, olha, esse post vai ser pro Facebook, então vou botar aqui o Facebook. Então, definir aqui o meu canal principal, que vai ser o Facebook, né?
E aqui eu vou colocar, se eu tiver mais de um canal, olha, eu vou postar no Facebook, mas eu quero postar também no Instagram. O que eu faço? Posso botar aqui na descrição. Publicar também no Instagram. Posso botar sem problema. E aqui eu já vou botar todo o briefing da tarefa. O que precisa ser feito nela. Fazer publicação no formato ABC, fazer isso, fazer aquilo. Toda a explicação do que precisa ser feito, né? Se eu quiser anexar uma imagem, um arquivo, um PDF, posso clicar e arrastar aqui sem problema nenhum. Nesse caso aqui, eu vou puxar uma imagem aqui da minha base mesmo, só para vocês verem como fica com uma imagem dentro, né? Deixa eu só pegar ela aqui, só um minutinho. Vou pegar essa logo aqui do eKite pra gente ver. Inserir no post, ele já vai subir aqui dentro, né? Quando eu criar ela já vai aparecer a logo certinho. Mas poxa, legal. A explicação vai ficar gigante. Eu vou botar umas 10 linhas aqui de texto explicando. Eu queria mandar um áudio que é mais fácil. Também pode. Posso clicar aqui, ó, no microfone e falar. Fazer publicação no formato tal e fazer essas configurações nela. Clicando aqui no verde, ele já vai salvar aqui, né? Quando eu passar para minha equipe, ele já vai ter o áudio lá, ele consegue ouvir, consegue fazer todo o processo aqui dentro, junto com ouvindo o áudio, né? Do briefing da tarefa. Ah, legal. Cadastrei aqui o briefing, cadastrei as imagens. Eu clicando nas imagens, eu clicando aqui em avançar, o eKite vai trazer para mim essa aba chamada fluxo de trabalho. Que nem eu falei, dependendo do tipo de execução, ela vai passar por pessoas diferentes e por etapas diferentes. Então aqui, por exemplo, o post orgânico, ele passa pelo briefing, análise, planejamento, conceito, redação e assim por diante. Mas, por exemplo, poxa, legal, esse é o padrão. Mas nessa tarefa, eu não quero ter etapa de análise, eu queria tirar ela, o que eu faço? Posso clicar aqui no verdinho, que eu estou removendo dessa tarefa. Mas, poxa, tirei sem querer, quero botar de novo. Posso mostrar todas as etapas e ativar ela de novo sem problema nenhum. Aqui, ele já vai trazer o responsável pela etapa lá do tipo de tarefa. Que a gente viu lá no tipo de tarefa, não, desculpa. No equipes e profissionais, que a gente viu lá que a gente configurou quem era o responsável por cada etapa. Aí aqui entra aquela questão que eu falei. Olha, a nossa equipe tem 4 designers. Mas, poxa, não tem como eu definir lá. O que eu faço? Eu estou criando essa tarefa. Olha, essa tarefa não vai para Ana. Vai para o outro designer. Então, posso clicar aqui na foto e já definir o designer dessa tarefa. Olha, o designer dessa tarefa é a Daniele. Então, vou botar aqui a Daniele. Que quando eu criar a tarefa vai para a Daniele, que é a pessoa que está aqui como designer, né? Ou eu poderia até deixar aqui o chefe aqui da etapa de design, o head de design, e quando a tarefa fosse para ele, ele pegava e passava para o designer, para a pessoa responsável que ele deseja, né? Então, estando tudo aqui meu fluxo, as minhas etapas, as minhas informações aqui dentro, eu posso clicar aqui em criar, que essa tarefa aqui, ela vai ser criada, né? E vai entrar para a primeira etapa do fluxo, que é a etapa de briefing. Então, deixa eu criar aqui para a gente ver. Perfeito. Eu criei a tarefa, ela já entrou aqui, ó, na lista. Ela entrou aqui embaixo por quê? Porque tem outras tarefas aqui de acordo com a prioridade. Ela já entrou aqui no meu formato, né? Então eu vou entrar ela aqui pra gente ver como que vai funcionar. Perfeito. Agora, essa já é a visão do usuário no dia a dia, como que ele vai utilizar o eKite. Então aqui eu vou botar como se fosse um usuário que eu estou trabalhando na ferramenta, né? Então olha, legal. Eu recebi aqui a tarefa, o que eu vou fazer? Aqui em cima eu vou ter as informações do briefing, né? As informações que foi feito lá na criação de tarefas. Vai trazer aqui a descrição, o briefing que eu preenchi, a imagem, se eu quiser baixar a imagem, ela já vai ter aqui o botão para baixar, né? Vale lembrar que a imagem fica no tamanho original, o eKite não faz nenhuma compressão. E aqui vai ter o áudio também, se eu quiser ouvir o áudio do briefing lá que a gente colocou, dá de colocar até aqui em 2x, né? Dá o play aqui, ele vai trazer todo o briefing lá que a gente gravou. Aí legal, então eu comecei a trabalhar na tarefa, que é a primeira coisa que eu faço. Clico no reloginho. Cliquei no reloginho e o eKite vai falar, legal, a pessoa aqui começou a trabalhar na tarefa. Ele vai começar a registrar o tempo que eu estou trabalhando nessa tarefa, né? Começou a registrar aqui, olha, está trabalhando já 53 segundos, 55 segundos. Legal, se eu quiser pegar uma informação em outra tarefa, essa tela ficou travada? Não ficou. Posso fechar, posso pegar uma informação em outra questão, o meu reloginho vai continuar contando aqui em cima, vai continuar contando naquela tarefa, né? Que eu comecei a apontar. Só um instantinho. Legal, posso pegar uma informação, sei lá, voltei na tarefa. Continuou contando aqui. Perfeito. Contei aqui, fiz ali a parte que eu precisava fazer. O que eu faço agora? Fiz a minha parte, né? A gente recomenda sempre clicar aqui no balão e comentar. Briefing feito. A minha parte, né? O que era para eu fazer, eu fiz. Briefing feito.
comentei aqui. Isso vai estar registrado aqui na tarefa como um comentário. Isso ajuda para sempre que o gestor da equipe precisa ver como que está o desenvolvimento da tarefa. Ele pode entrar aqui e ver tudo que foi comentado, o que já foi feito, como que a equipe está desenvolvendo, né? Então, terminei a minha parte, comentei, clico no reloginho. Cliquei no reloginho, vou clicar aqui em concluir o apontamento, que ele vai registrar. Comecei a trabalhar às 2h39 e terminei às 2h40 nessa tarefa. Então registrou aqui dentro. Vale lembrar que o apontamento aqui do eKite, ele não serve para controle da equipe. Ele serve para eu entender quanto tempo, de fato, leva para trabalhar e executar cada tipo de tarefa. Então isso vai ajudar o gestor da equipe a otimizar cada vez mais as atividades que tem para executar no dia a dia, né? E conseguir, assim, ter uma previsão melhor das datas de entrega e evitar problemas de atraso junto com os clientes. Aí até vem essa questão de, poxa, legal, estou trabalhando a 1 hora da tarefa e esqueci de clicar no reloginho. E agora? Posso clicar aqui na setinha do lado, clicar em apontar horas, e eu defino aqui a hora que eu comecei a trabalhar. Então, olha, comecei a trabalhar nessas tarefas às 2 horas e trabalhei até 2h30. Posso botar aqui, clicando em apontar, o eKite vai registrar. Nesse caso aqui, eu já tenho um apontamento registrado nesse horário. Então eu não consigo estar trabalhando em 2 tarefas ao mesmo tempo, né? Então eu posso alterar aqui. Olha, vou pegar aqui outro exemplo, né? Olha, a gente está trabalhando nessa tarefa das 11 horas a meio-dia. Vamos ver se eu tenho aqui algum apontamento nessa base de teste. Não tem, perfeito. Então ele registrou aqui o horário que foi trabalhado, né? E frente a isso, ele vai começar a registrar essa barra aqui, ó. Essa barra é o quê? É aquele esforço previsto, que estava, olha, o esforço previsto era 2 horas, que a minha equipe trabalha. Então, conforme for sendo feito o apontamento, ele vai contando aqui quantas horas de fato foram trabalhadas na tarefa. Quantas horas de fato a tarefa levou. Se eu passar do limite, passar das 2 horas, o eKite vai continuar contabilizando sem problema nenhum, só que daí a barrinha vai ficar vermelha, né? Para a equipe saber que, de fato, essa tarefa leva mais tempo do que se previa anteriormente, né? Então, eu fiz isso, fiz meu apontamento, o que eu faço agora? Eu clico aqui, nesse botão, que a tarefa vai sair do meu usuário, sair da etapa de briefing, entrar na etapa de análise, que é a segunda etapa, ela sai da minha lista, entra na lista da pessoa responsável pela análise, e se a notificação dela estiver ativa, ela vai receber uma notificação do sininho falando que ela recebeu uma tarefa nova. Então já vai entrar na lista dela para ela poder executar. A pessoa pegou, o que ela vai fazer? Clica no reloginho, faz a parte dela, comenta, conclui o apontamento, clica aqui e vai para a próxima etapa. Sai dela, vai para a próxima etapa. E assim eu vou passando o responsável, vou seguindo o meu fluxo aqui, normalmente, né, para poder executar a tarefa. Aí, aqui a gente tem uma outra configuração também bem legal, que é aqui nos 3 pontos. Então posso vir aqui nos 3 pontinhos, em histórico, que aqui ele vai trazer para o usuário tudo o que foi feito na tarefa. Então olha, dia 31 ela foi criada, no dia 31 esse usuário aqui alterou a etapa, nessa aqui ele fez um comentário, apagou um comentário, editou um comentário. Isso serve para quê? Ele traz aqui esse histórico, registro de tudo que foi feito na tarefa e aqui não dá de apagar. Ele serve para, por exemplo, olha, eu tinha uma tarefa que era para entregar dia 20 e hoje é dia 22 e não foi entregue na data. O que aconteceu para não ser entregue? Então aqui o gestor consegue vir aqui e entender quantos dias ficou em cada etapa, o que aconteceu, se foi um problema que o cliente demorou para retornar, se foi um problema que precisou de mais demanda, né? Então ele consegue entender o que aconteceu para a tarefa atrasar, né? Certo, feito isso, eu clico aqui, a tarefa vai para a próxima pessoa e a gente segue o fluxo normalmente, né? Aí aqui dentro do eKite a gente tem uma outra função também chamada formulário. Para que serve o formulário dentro do eKite? O formulário ele serve para eu poder criar qualquer tipo de mockup que eu preciso criar para aprovar com o meu cliente. Por exemplo, aqui eu posso criar como vai ficar um post do Facebook, um post do LinkedIn, um post do Instagram. Posso cadastrar aqui dentro um conteúdo do blog que eu vou mandar para aprovação com o cliente. Posso cadastrar aqui anúncio do Google Ads de texto para eu mostrar visualmente como ficará para o cliente, né? Então eu consigo criar aqui formulários com vários tipos de publicações que eu vou fazer. E para esse caso aqui, como a gente vai fazer um post de conteúdo, eu vou criar aqui um formulário de Facebook para a gente ver como funcionaria, né? Então eu vim aqui em formulário, vou vir aqui no mais. Aqui no caso, essa seria uma etapa que o briefing vai fazer. Eu sou a pessoa responsável pelo briefing, vou fazer o briefing de cada publicação. Então eu posso vir aqui no formulário, vir aqui no mais, né? Vamos fingir que a gente está aqui na etapa de briefing. Então eu vim aqui, ele já vai trazer, como eu tinha selecionado o Facebook Ads, já vai trazer aqui os formatos do Facebook. Vale lembrar aqui que esse anúncio é a nomenclatura que a gente bota aqui para publicação, né? Nem todo aqui é mídia paga, é só o formato aqui, é o nome do formato que a gente utiliza. Então olha, eu vou fazer um post aqui no feed do Facebook.
Então vou selecionar o formato de post, de feed, né? E aqui eu vou colocar o briefing desse post. Então olha, esse post vai ser feito no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Eu quero que use manual de marca, use cor azul. Se eu tiver uma imagem de exemplo para a pessoa utilizar, posso anexar aqui uma imagem, por exemplo, olha, ano passado o cliente gostou desse post, segue a mesma linha criativa. Posso botar aqui como anexo, né? Clicando em salvar. Eu vou ter salvo o briefing desse formulário, né? O que deve ser feito nesse formulário. Posso voltar à tarefa e passar lá para o redator. Então deixa eu voltar aqui para a gente ver. Voltei aqui na tarefa, né? Deixa ela só carregar, só um instantinho. Voltei aqui e ela já vai mostrar aqui que eu tenho o formulário. Então volto lá, passo para o redator. O redator vai receber a tarefa, vê, olha, tem o formulário, então já vou preencher lá. Então ele vem no formulário, clica aqui nele para preencher, né? Nesse caso, vou pegar uma tarefa aqui que eu tenho, que eu já preenchi, que vai ficar mais claro para a gente ver, só um instantinho. Perfeito, vou pegar essa tarefa aqui da nossa base de teste. Que a gente tem aqui dentro dela, alguns formulários cadastrados, né? A gente já preencheu o texto e eu vou mostrar como que é esse processo para a gente ver como funciona. Então vamos lá. Eu entrei aqui na tarefa, vou vir aqui no meu formulário, né? Eu, redator, recebi a tarefa, vou cadastrar o texto. Então venho aqui, entro no formulário que eu quero, posso cadastrar mais de um formulário dentro da tarefa, como a gente consegue ver aqui, né? Nesse caso aqui eu vou pegar esse aqui para a gente ver. Vou tirar já a imagem para mostrar como ficaria só a etapa do redator, deixa eu só tirar aqui a imagem. Então vamos lá, eu, redator, recebi a tarefa, o que eu faço? Ele vai vir aqui, eu vou ler aqui o briefing, entendi, é isso aqui que é para fazer. Venho para a aba de criação, e aqui eu vou começar a preencher os campos. Então aqui é a descrição do post, que é o que aparece aqui em cima. Se eu alterar, ele já vai alterar, ó. Já está alterando ali e começa a preencher o meu mockup, né? Começa a preencher ali o meu mockup. Legal, aqui eu tenho um campo chamado texto da imagem, para que serve? É uma indicação para o designer do que eu quero que seja escrito. Olha, eu quero que na imagem você escreva kite. Então posso botar aqui uma indicação que quando o designer for criar, ele vai olhar essa indicação, né? E vai usar como base para criar. Posso botar aqui o título, a descrição do post, né? O botão, aqui tem todos os botões que o Facebook disponibiliza. Posso selecionar aqui o botão que eu quero publicar. O domínio, que é o que vai aparecer aqui em cima. O link, para se eu clicar para onde que ele vai levar para essa página, né? Feito isso, posso salvar, voltar à tarefa e passar lá para o designer. Aí o designer recebeu, ele vai vir aqui no briefing, ler o briefing, entender o que é para fazer. Vem aqui na criação, leu todos os textos, leu aqui o que é para fazer, legal, vou criar a imagem. Se ele usa o Canva, ele pode clicar aqui em criar no Canva, que o Kite já vai abrir o Canva integrado, ou então eu posso clicar aqui e criar lá na minha ferramenta de edição, clico aqui para adicionar o arquivo, pego a imagem lá, arrasto aqui para dentro, ou clico e puxo no meu computador, né? Nesse caso aqui eu vou pegar uma aqui da nossa base, pegar essa logo aqui, então vou selecionar a imagem que eu desejo, clico em inserir no post, que ele já vai preencher aqui no mockup. Então eu já consigo ver como ficaria esse post no mobile, que ele está trazendo a visão de mobile, visão desktop, visão do LinkedIn e a visão do Instagram, como ficaria esse mesmo post. Salvei aqui, tudo certo, já posso mandar para aprovação, né? Aí vem uma dúvida bastante comum. Olha, eu queria fazer um texto diferente no post do Instagram e um texto diferente para o Facebook. Dá de eu fazer no mesmo formulário? Nesse caso, o que você pode fazer? Você pode vir aqui daí no formulário. Deixa eu vir aqui para a gente ver. Você pode vir aqui no formulário e duplicar ele e alterar só o que você deseja. Aí você vai ter um formulário do Facebook e um formulário com texto diferente para o LinkedIn, né? Se for o mesmo texto, você pode usar o mesmo formulário sem problema nenhum, que eu vou mostrar mais à frente como que faz esse processo de publicação. Aí legal, a gente preencheu ali o formulário. Agora eu quero mandar para aprovação do meu cliente. Ou melhor, fiz aqui internamente, mandei para aprovação da minha equipe. Minha equipe fez a aprovação interna. Agora eu tenho que aprovar com o meu cliente. Ou com o cliente, ou com o diretor da empresa que não tem acesso ao eKite, né? O que eu faço? Posso vir aqui como se eu fosse fazer um comentário. Clico nessa outra aba aqui, enviar mensagem. Coloco o e-mail de quem eu quero que aprove. Posso botar o assunto, a mensagem. Clico aqui no Clips, anexar formulário. Seleciono o formulário que eu quero enviar, nesse caso aqui eu vou pegar 2, posso botar mais de um, sem problema nenhum. Clicando em inserir no post, ele vai anexar eles, e eu clicando em enviar, o eKite vai trazer para mim um preview de como que vai ficar esse post. Então deixa eu trazer aqui para a gente ver.
Então ele vai trazer, ó, como que vai, esse post não, esse e-mail, né, como que o cliente vai receber esse e-mail. Esse post não, esse e-mail, né, como que o cliente vai receber esse e-mail. Então ele vai receber no e-mail dele o assunto, a mensagem, segue para aprovação. Publicação 1, como ficaria ela no mobile? A visão do mobile. Como ficaria no desktop? E como ficaria no Instagram? Publicação 2, mobile, desktop, Instagram. Então ele traz as 3 visões das duas publicações, né? Aí eu clico em enviar, isso vai ser enviado por e-mail do cliente e vai estar registrado aqui dentro da tarefa como comentário. Deixa eu mostrar para vocês. Então ele vai registrar aqui, ó. Foi enviado para o e-mail do cliente, a data e horário, o assunto, criação de imagem, criar imagem para esse post, ou por exemplo, o assunto aqui, aprovação, aqui o assunto segue para aprovação. E daqui dentro vai ter as 3 imagens, os 3 arquivos que eu mandei para aprovação do cliente, né? Ele vai registrar aqui dentro e não dá de apagar, porque como eu enviei para externamente, né? Ele registra e eu não consigo apagar um comentário nesse formato. Legal, enviei para o cliente, o que eu faço agora? Ou enviei para o meu gestor, o que eu faço agora? Essa tarefa vai ficar com você pode jogar para frente, passar aqui a data de execução para amanhã, por exemplo, para você poder analisar amanhã, né? E quando o cliente responder esse e-mail, ele entrar lá na caixa de entrada do e-mail dele e responder o e-mail, a resposta vai entrar aqui dentro do e-kite como comentário também. Então ele vai entrar aqui e você vai receber, quem tiver com a tarefa, vai receber uma notificação falando, olha, você recebeu um retorno de um cliente, de uma colaboração, né? Você vai receber e vai falar, ó, enviado por o e-mail do cliente, a mensagem, aprovado, ajustar o texto, ajustar a imagem. E dele, pediu para alterar a imagem? Posso clicar aqui no meu fluxo e voltar para a etapa de design. Posso voltar lá para o design. Design, alterar a imagem. Pediu para alterar o texto? Posso voltar lá para a etapa de redação. Então eu consigo avançar e voltar aqui no fluxo também, né? Voltou, ajustou lá, mandei para aprovação, aprovado? Perfeito. Agora eu posso seguir com o processo de publicação, né? E como que eu faço para publicar aqui dentro do e-kite? Vale informar que o processo de publicação no e-kite, ele está disponível também apenas no plano performance. Como que a gente faz? A gente vem aqui no formulário, seleciona o formulário que a gente quer publicar, no caso aqui, vou botar aqui como se a gente estivesse na etapa de publicação, né? Botei aqui para publicação, seleciono o formulário que eu quero publicar esse aqui, clico aqui no botão de publicar, que o e-kite vai abrir aqui uma outra tela para a gente publicar. Aqui ele vai aparecer os canais, apenas aqueles que eu tenho conectado. Então, se eu tiver só conectado o Facebook, como é o caso dessa base de teste, ele vai aparecer só o Facebook. Se eu tiver o LinkedIn, vai aparecer o LinkedIn. Se tiver o Instagram, vai aparecer o Instagram. E vale lembrar que as publicações no e-kite, elas só podem ser feitas no feed do Facebook, no feed do LinkedIn e no feed do Instagram. Todas elas são publicações orgânicas, né? Então aqui, se eu tivesse os outros canais, ele ia aparecer os outros canais aqui sem problema nenhum, né? E daí, se, poxa, legal, essa mesma publicação, sem nenhuma alteração, eu quero publicar tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Posso selecionar aqui os canais que eu quero publicar, né? Seleciono eles. Clicando em confirmar, a publicação vai ser feita. Mas legal, eu não quero publicar agora, eu quero agendar. Então posso clicar aqui no publicar agora, mudar para agendar e alterar. Quero agendar para dia 31 às 6 horas da manhã. Não, quero agendar para o dia... Ou melhor, o Facebook eu quero agendar para esse dia e para esse horário. O Instagram eu quero agendar para outro horário. Posso mudar aqui e agendar o mesmo post em mídias diferentes e em horários diferentes. Aqui direto, né? Selecionando, clico em confirmar, vai estar agendado ou publicado, né, dependendo do que você selecionou, e essa publicação vai ser feita lá na plataforma, né? Fiz esse processo, a publicação vai ter sido feita, então eu posso passar lá para minha equipe responsável pela divulgação, né, que ela vai pegar lá o post orgânico e colocar dentro da campanha, colocou dentro da campanha, colocou lá o de mídia paga, né, se eu for fazer nesse formato, posso passar para um monitoramento, para a pessoa validar se está tudo ok. Estando tudo ok, eu posso clicar aqui que a tarefa vai estar concluída e finalizada. Assim, eu passei por todo o processo aqui dentro de criação, de gestão de uma tarefa, né? Todo o processo aqui, desde o início da tarefa até ali chegar na etapa final. Então eu consigo fazer todo esse processo aqui por dentro, fazer essa gestão aqui das minhas tarefas, né? E a gestão aqui dentro das minhas atividades. Então, as etapas que a gente iria apresentar no dia de hoje seriam essas. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar enviando agora no chat, né? Eu vou só criar aqui com vocês rapidinho, antes disso, eu vou criar aqui uma tarefa que eu recomendo que vocês façam também, né? Esse aqui é uma etapa que a gente recomenda para poderem iniciar o próximo webinar, que é o webinar 2, voltado para o módulo de projetos e de campanhas. Então eu vou criar aqui uma tarefa, que a gente recomenda que o administrador, uma pessoa por empresa faça isso, né? Então eu vou criar aqui, mostrar o que vocês precisam fazer, e caso vocês não, né? Então eu vou criar aqui, mostrar o que vocês precisam fazer,
E caso vocês não queiram fazer agora, vai estar disponível também nessa gravação que eu vou mandar para vocês, né? Que é o quê? A gente clica aqui no mais para criar uma tarefa. Eu vou selecionar aqui o tipo de tarefa de análise. Aqui a gente seleciona o workspace padrão da empresa de vocês, né? Coloca, olha, eu acho que eu vou conseguir fazer essas configurações iniciais, isso que eu mostrei hoje no webinar para vocês, até o dia 5, por exemplo. Então bota aqui, ó, vou botar aqui até o dia 6. Então até dia 6 eu consigo. Botei a data de entrega. Posso botar para hoje mesmo, vou começar hoje. A gente coloca aqui o título, vou botar aqui, ó, configurações iniciais e kite. Selecionei aqui o título, clico aqui em avançar. Aqui ele só vai ter uma etapa mesmo, então eu vou botar o meu usuário ou quem vai fazer essas configurações dentro da minha empresa, né? Então, olha, a pessoa que vai fazer as configurações não vai ser a Daniele, vai ser o Bruno West. Então, eu vou botar aqui o Bruno West. Botei aqui a pessoa responsável. Clicando aqui em criar, a tarefa vai ser criada aqui dentro do meu módulo de tarefas, né? Então, deixa eu abrir aqui pra gente ver. Ela já entrou aqui para eu executar. Então, eu vou entrar dentro dela. E agora eu já vou mostrar junto disso o checklist. Então, agora, o que eu recomendo que vocês façam? Vocês vêm aqui no checklist. O checklist serve para quê? Dependendo da etapa e do tipo de tarefa que eu for fazer, eu vou ter que fazer várias execuções dentro daquela etapa, né? Por exemplo, eu tenho uma tarefa com uma etapa de planejamento. E planejamento eu tenho que fazer 5 tópicos. Então, consigo cadastrar um checklist padrão para essa etapa. Nesse caso, como que eu faço? Venho aqui em checklist, clico no mais. Posso clicar aqui em criar para criar um checklist do zero, um checklist padrão meu, né? Mas nesse caso, a gente vai usar aqui esse de configurações iniciais do Kite. Então esse aqui já vai estar disponível para vocês também. Vocês entrando na conta de vocês, na tarefa de vocês, ele vai ter aqui um configurações iniciais. Selecionando ele, ele já vai trazer aqui o que vocês precisam fazer para o próximo webinar, que é o quê? Convidar os membros da equipe da empresa de vocês, cadastrar os workspaces, cadastrar os canais de integração, ajustar equipes de profissionais, criar uma tarefa e criar um formulário. Tudo isso para vocês poderem testar, entender como que funciona a ferramenta na prática, né? E, além disso, poxa, esqueci como que convido o usuário, o que eu faço? Pode clicar aqui no ver mais, que a gente tem o passo a passo de como fazer cada uma dessas configurações, né? Cada um desses tópicos. A gente já vai ter esse passo a passo aqui que vai ajudar vocês e vai ensinar vocês como que vocês podem fazer essas configurações, né? Então, para isso, a gente recomenda que vocês façam essa tarefa, façam esse processo aqui dentro, né? Terminei a minha parte, clico aqui que ele já vai dar o check, né? Então, a gente recomenda que vocês façam esse processo, para então vocês já entenderem um pouco mais, aprofundarem um pouco mais aqui no módulo de tarefas, para então a gente conseguir avançar para o módulo de projetos e para o módulo de campanhas aqui dentro do Kite. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar